Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos falar aqui não apenas sobre literatura, mas também sobre música, porque eu trouxe para conversar aqui comigo o professor Márcio Cabecinha, tudo bem? Que é músico e professor. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Aleixo. Felicidade de estar aqui, poder refletir um pouquinho sobre essa obra que tem relação com música, relação com vida, relação com reflexão, autoconhecimento. Frases que batem no peito. Um livro muito bonito, e pelo que eu percebi também um livro bastante profundo, traz toda uma reflexão a partir da música, né? A partir das batucadas. Ele foi escrito por você, né? E ilustrações de Lucas Chaves. Lucas, inclusive, já esteve aqui no programa também, um baita de um ilustrador também, né? A primeira coisa que chama atenção no livro é o acabamento dele, né? Porque ele é muito bonito. E as frases que são bem diretas, assim, bem profundas. Como é que surgiu a ideia do livro? Na verdade é assim, o livro ele é uma surpresa para mim também, porque ao contrário de toda a minha trajetória musical, onde eu tenho muito bem estruturados os meus passos, assim, inclusive as minhas obras, porque eu já tenho um livro didático musical lançado e agora já estou com outro a caminho. Esse livro ele não estava dentro desse planejamento, né? Então ele surgiu do momento de reflexão muito profunda, assim, no primeiro semestre, assim, de algumas indagações pessoais muito íntimas e também de alguns repertórios que eu me aproximei e comecei a ouvir com mais atenção, entendeu? Principalmente, né, a poesia e a música do Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, que para mim é uma referência sempre, assim, no que se diz respeito à arte, né? Então eu comecei a ter uma atenção maior com as letras dele, com a poesia dele, e a partir desses dois âmbitos, né, algumas coisas pessoais e essa audição mais atenta, começaram a brotar essas frases, mas as frases, elas sempre fizeram muito parte da minha trajetória. Há muito tempo eu tenho algumas frases assim como mantras para mim, entendeu? E eu acredito que todo mundo tenha. Né? Todo mundo tem aquelas suas frases de motivação, aquela sua frase que às vezes você deixa na sua mesa em casa, num dia que a coisa está pesada, tu lê aquela frase, ela te ajuda, né, a se empoderar, né? Então as frases sempre estiveram, né? E aí acabou que nesse período vieram muitas frases. E eu falei, não, mas calma aí, isso aqui eu tenho que estar fazendo sentido para mim. Eu comecei a jogar nos meus stories do Instagram e muita gente me chamava e falava, cara, que bonito, não conhecia esse teu lado, tá escrevendo bem, pô, essa frase mexeu comigo. Eu falei, cara, então vamos colocar isso no mundo, Publicar né? isso, né? Subverta o sistema, faça a tua história. Essa aqui eu gostei. No pulsar do coração, espalho amor em cada ritmo do meu tambor. São frases, então, reflexivas, e para cada uma dessas frases há uma ilustração, que torna o trabalho assim muito bonito, né? Os trajes mais adequados que usei e os lugares mais nobres que frequentei sempre tiveram um tambor comigo. Não, o tambor principal acho que é o coração, né? É o básico, né? Todo mundo tem seu tambor, né? E como é que foi o desafio de escrever o livro? Assim? Você já tinha essas frases prontas, fez uma seleção, eram muitas? Na verdade, eu já tenho mais 20 frases que poderiam ser um segundo livro, né? Então, na verdade, assim, apareceram muitas e elas estão surgindo a todo momento, né? Às vezes, por exemplo, né, eu perdi um amigo muito significativo umas 3 semanas atrás, né? E aí, naquele momento mais complicado, tu vê ele ali, né, no leito ali, né, 2 frases. Entende? Então, elas aparecem. Né? Às vezes, por exemplo, eu estou vendo uma reportagem, às vezes eu escuto uma música e me gera algum tipo de reflexão. Então, elas começaram a ficar mais emergentes assim, no meu processo criativo. Mas, para esse livro, realmente, foi uma enxurrada, assim, meio seguidas. Foram 2, 3 semanas assim, de muita escrita. Entende? E aí, né, eu comecei a pensar, não, mas só as frases por si só, eu acredito que talvez seja pouco pro livro. E aí eu procurei o trabalho do Lucas, né? E aí o processo com o Lucas foi interessante também, porque eu não induzi ele a criar nenhuma das ilustrações. Eu passei para ele as frases e falei para ele assim,
como que essas frases vão literalmente bater no teu peito. E a partir disso, tu cria as tuas artes. E o que foi interessante? Só 2 frases eu tive que levar ele para um outro caminho. Todas as outras ele ilustrou exatamente com o significado que ela tinha para mim também. Mas o que é legal também nesse processo é que agora eu tenho recebido alguns feedbacks de algumas pessoas com outra interpretação das mesmas frases. Isso é muito legal. É que, na verdade, assim, essa liberdade para o artista, né? Porque são 2 artistas em 2 áreas diferentes, né? Uhum. Essa liberdade é sempre muito importante, né? Fundamental. Tanto para você poder fazer a criação, né? Não limitar. Exato. E eu vejo que o Lucas ele tem essa acessibilidade também. A valsa é em 3, o samba e a vaneira são em 2. A vida e o amor não tem compasso. Baile. Isso aqui é um aforismo, né? Então, tem frases, mas tem algumas que são aforismos, realmente, assim, que impulsionam totalmente a reflexão. Você fez essa diferenciação quando você foi escrevendo ou eram coisas que só vinham? Essa parte mais técnica que é da literatura, da filosofia, digamos assim. Inclusive, essa parte mais técnica, eu te confesso que eu fiquei um pouco... Tanto é que eu começo o livro, né? Ó, eu começo o livro da seguinte forma, né? Ó, eu não sei se me considero um poeta, mas o que eu escrevi sai do lugar mais nobre que bate em meu peito. Só guardo coisas boas, gratidão e amor. Ou seja, eu me coloco no lugar de aprendiz também, que eu acho que é muito bonito, inclusive, né? O professor está sempre nesse lugar de aprendizado, né? O Hermeto Pascoal fala, né, que o professor que não aprende nada com o aluno é porque a aula foi ruim, né? E eu estou nesse lugar também de aprendiz, mas essas frases, elas não... logicamente que eu contei, né, com a Thaís Gerardi, que fez toda a revisão, né, ortográfica do trabalho, mas elas, eu não vou te mentir, eu não tenho conhecimento técnico dos tipos de poética, em que, né, em qual lugar cada frase se encaixa, cara, é literalmente de peito aberto. Um trabalho espontâneo, artístico por natureza de expressão artística. Exatamente. E que agora está ganhando aí as ruas para, né, ser compartilhado com as pessoas. Exato. O que você gostaria que as pessoas sentissem quando lessem esse livro, quando lerem esse livro? Cara, eu penso que ele vai despertar diferentes sensações, né? Algumas frases, elas, assim, eu não vou te mentir, algumas frases, a origem delas é de um momento muito ruim, assim, de dor mesmo, assim, que é inerente a todo artista, né? Todo artista, toda canção, às vezes, ela carrega, né, essa dor daquele momento difícil, enfim, de uma paixão, de alguém que se foi, de alguma coisa que tu, às vezes até de um erro que tu não queria ter cometido, entendeu? Então, eu penso que vai causar diferentes sensações, entendeu? Algumas, eu costumo dizer que o endereço tá meio explícito. Eu tipo, tá, mas isso aqui o Cabecinha escreveu porque ele tava, né... Sofrendo de amor por alguém. Tava com sofrência. Tava com sofrência. Pô, isso aqui, pô, que legal. Né? Essa tem a ver com teoria da música, né? A valsa é em 3, só explicando, né? Por que é em 3? Porque o compasso da valsa é um 3/4. O samba é em 2, porque o samba é um 2/4, né? Mas a vida não tem compasso. Não tem 2/4, 3/4. Baila, te joga. Né? Ou seja, ela tem a parte filosófica, mas tem a parte teórica também. Tem, por exemplo, essa frase aqui, que essa eu tenho que explicar normalmente para as pessoas, né? Que eu gosto muito dela, ó. A síncope. Eu sabia, Graça. Ó, as síncopes da vida são iguais àquelas dos ritmos. Nos tiram o chão, nos deixam no ar, mas em algum momento voltarão a repousar em um tempo forte. Por quê? Porque a síncope, ela é justamente aquelas notas que estão suspensas, né? Elas estão pá, pá. O tempo está aqui, né? Mas elas estão pá, 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 dá, cagagá, pá, pá. Elas estão sempre no ar, né? E aí elas te tiram a noção de tempo, porque tanto é que, por exemplo, se tu estiver tocando com alguém e tu começar a jogar demais essas notas e alguém achar que aquilo dali é o teu tempo, já era. Tu tirou o chão do cara. Na hora... Se vai a música, né? Se vai, o percussionista não pode se atrapalhar, né? E o percussionista tem essa função, né? O percussionista, a gente tira as pessoas, mas volta pro tempo. Né? A gente faz o molho, mas o cantor tem que se sentir sempre com o chão, né? Então,
essa é uma frase que ela tem esse processo reflexivo, que às vezes a vida ela tá sincopada mesmo, né? Tá todo torto, né? Tá meio fora de tempo e uma hora, voltei, tô como é? As coisas amainam, né? Tô caminhando, voltei pro meu tempo, voltei pro meu ritmo, né? Então tem frases que podem gerar diferentes reflexões, né? E aí fica também nessa frase bem explícita a influência da tua parte musical, né? Sim. Que percorre todo o livro, na verdade, né? Eu acho que todas as frases, do modo geral, não digo todas, mas eu acho que todas elas têm essa influência da música, de você enquanto músico. Sim. Ou não? Cara, 95% sim. Porque eu sou um defensor, né, Aleixo, de uma... na verdade é um hashtag que até se popularizou ali na UPF principalmente, né? E agora tá até tatuado aqui, né? Eu costumo dizer que é sempre mais que música, entendeu? A música por si só é muito pouco. Pode parecer estranho isso que eu estou dizendo para um professor de música ou para um músico. Mas é isso. A música por si só é pouco. Todas as obras significativas de música e todos os artistas significativos, eles têm algo a mais que a música que carrega esse peso. Tem uma mensagem, né? Eles têm uma pega, sei lá, uma banda como os Beatles, por exemplo, tinha uma mensagem ali muito importante para a época, né? Exato, entendeu? É sempre mais que música, entendeu? E a minha forma que eu encontrei para inspirar meus alunos, para motivar eles a seguir nesse ato de coragem que é trabalhar com música, né? É ter algumas frases que possam refletir em relação a isso, né? É o mais que música, entendeu? Adquirir a técnica, lógico que é fundamental, né? Porque eu preciso resolver, né? Eu preciso ter habilidade musical. Porém, existem outros elementos que compõem, né, uma carreira artística, uma carreira educacional que pode... Fazem a personalidade do artista que ele expressa através da arte. Né? No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e também dessa ligação, desse trabalho que você faz com os alunos, inclusive, né? De todas as idades, inclusive, né? Voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje eu estou conversando aqui com o professor e músico Márcio Cabecinha sobre as frases que batem no peito. Professor, eu não sei se te chamo de músico, de professor, é as duas coisas, né? Verdade. E agora também é escritor, né? Eu sempre digo para o pessoal, às vezes o pessoal vem aqui no programa e diz assim, mas eu não me considero escritor, não sou um livro escritor. Não tem, que honra. Não tem desculpa, né? Eu sou um livro, né? Você faz também um trabalho com as crianças lá no integrado na UPF, né? Atendendo agora também aquelas crianças do ensino fundamental. Como é que é esse trabalho, assim, de trabalhar com esses pequenininhos? Porque tu dá mais aula em universidade, né? Mas e com os pequenos, como é que é essa dinâmica, assim? Na verdade, é um programa do município, né, que se chama Tempo Integral, né? Não é no integrado. Desculpa, confundi. O Tempo Integral do município integral, que está atendendo... Estamos atendendo... Né, as escolas públicas, né? 18 escolas públicas, os 6º anos. Né? Então, o que acontece? É um programa muito legal para nós, a universidade está sendo uma honra, né? Porque até a nossa coordenadora, a Dani, ela costuma dizer que a gente montou uma escola dentro da universidade para receber essas crianças. E realmente é uma estrutura de uma escola. Né? Nós temos vários professores, eles têm 7 oficinas, e entre essas oficinas existe uma oficina de movimento artístico, que é coordenado por mim e pela professora Raquel das Artes. Então, está sendo uma alegria porque, né, o meu laboratório de percussão, toda manhã e toda tarde, ele tem criança lá dentro. Né? E o laboratório de percussão ali da UPF é um dos maiores, se não me engano. É o maior do Brasil. O maior do Brasil? O maior do Brasil. A gente tem
A gente realmente é muito privilegiado. O nosso laboratório, tanto é que agora, né, 2 semanas atrás, a gente promoveu a 6ª edição do Conexões Percussivas UPF, que é um encontro, esse ano foi nacional, mas já foi internacional de percussão, e vieram amigos da Bahia, amigos do Piauí, amigos de Santa Catarina, Porto Alegre, o grupo de percussão da Universidade de Santa Maria, que é de onde eu venho, esteve aqui, e todo mundo, quando chega no nosso laboratório, eles ficam impressionados, né? Porque além do tamanho, a gente tem um instrumental também, né, de altíssimo nível. Então, tu imagina para essas crianças, né? Tá tendo acesso. Eu, por exemplo, eu entrei num laboratório de percussão com 17 anos. E eu morava numa cidade que tinha um laboratório de percussão. Então, tu imagina essas crianças com 9, 10 anos já tendo acesso a esses instrumentos, já podendo manusear uma marimba, já podendo ver um tímpano de uma orquestra sinfônica. Então, eu sou suspeito porque, na verdade, é o seguinte, né? Antes de eu ser professor universitário, faz pouco tempo que eu sou professor universitário, inclusive, né? Eu comecei em 2017 como professor substituto na UFSM e vim para cá em 2018. Mas, desde 2002, eu coordeno um projeto social em Santa Maria que se chama ATOC, que a gente trabalha com oficinas de percussão em escolas periféricas de Santa Maria, né? Então esse público para mim é minha paixão, meu mestrado fala sobre isso, inclusive, né? Sobre projetos sociais e educação musical, né? Então a gente está muito feliz mesmo com o tempo integral e a gente vai colher belos frutos. Sabe que essa questão da arte, assim, eu como professor também de ensino público, né? Uma das barreiras que às vezes a gente enfrenta é que muitas vezes o grande público ele não percebe o quão importante é para o adolescente, para as crianças, terem trabalhado esse lado artístico, porque a gente foca muito por questões de pressão do mercado, inclusive, eu acredito, né? Na parte da matemática, que é muito importante, claro, sim. Mas na parte muito da disciplina, por exemplo, mas se esquece desse lado artístico, né, das crianças, que você também tem que desenvolver. Por que tu acha que é importante desenvolver esse lado? Assim, a gente tem vários artigos, né, da educação musical, mas e vários educadores, né? Eu tenho como referência a Jusamara Souza, que é uma educadora, professora do programa de pós-graduação da URGS, que ela é praticamente responsável pela formação de todos os grandes nomes da educação musical brasileira hoje. E a Jusa, ela trabalha em cima de uma teoria que ela chama de teoria do cotidiano, né? Onde ela defende a música, né, com viés da sociologia, né, como um fato social total. Ou seja, é impossível a música não fazer parte da vida de qualquer ser humano. Partindo dessa perspectiva, algumas pessoas elas podem até achar que a arte não está inerente na sua vida, não está atuando, mas está, entendeu? Porque se você gosta de uma série do Netflix, isso diz algo sobre você. Já está falando de arte. E vai arte. Construir algo dentro de você. Isso acontece com a música também. Exatamente. Nessa tese, né? Exatamente. E outra coisa, cientificamente falando, a música e as artes em geral, ela atua em 3 âmbitos que poucas as áreas conseguem atuar. Ela atua no cognitivo, que a maior parte das áreas consegue. Tudo bem. Ela atua no afetivo, que é muito importante, nem todos conseguem. Que poucas áreas conseguem. E ela atua no social, que nem todas as áreas conseguem também. Então, com esses 3 âmbitos, a gente consegue realmente ter uma formação mais integral, mais humana, né? Porque se algum desses pilares estiver, talvez, desfortalecido, não sei, né, qual vai ser o nível de clareza, de sensibilidade dessa pessoa, entendeu? Então, é uma concepção que foge só do tecnicista, né? Que é o que normalmente o sistema nos prepara, né? Por isso que eu falo de subverter o sistema também. Sim, aquela frase que eu li antes. Faça a tua história. Porque na verdade, isso as pessoas às vezes não notam, né? Mas realmente, eu parto, por exemplo, do princípio da minha experiência, minha própria experiência como professor, de que se o afetivo do aluno não está legal no âmbito escolar, nada funciona. Difícil. Nada funciona. Porque você não tem problemas cognitivos na escola. A cognição não causa problemas. A falta de cognição. Sim. Até porque se ela causasse realmente problemas de grande monta, né, aqueles alunos que talvez tenham um déficit cognitivo seriam por si só um problema, e não são. O que causa problema dos alunos são as faltas afetivas. Né? E eu acho impressionante como a música consegue trabalhar essa questão do afeto também. E digo mais, no ensino superior também, viu?
Não muda o cenário? Não muda o cenário. Às vezes o que o aluno quer é um professor amigo, cara. E depois tudo se constrói. Porque eles chegam às vezes, sabe... E outra coisa, é um período muito transitório, né, cara? Pô, tu tá decidindo a tua vida dentro de uma universidade, tu nem sabe se é aquilo dali que tu quer, né? Eu tive discernimento muito cedo, né? Eu com 17 anos eu coloquei na minha cabeça que não tinha outra opção. Entendeu? E deixei isso claro, e tive que deixar isso muito claro para minha família, até porque eu não tive muito apoio no começo, né? Que é outro problema que o artista também enfrenta, que eu já debati isso várias vezes aqui no programa, que a formação do artista e o quanto ele precisa se impor contra expressões sociais que dizem para ele que ele não vai conseguir ser um artista. É difícil. E como é importante levar nesse sentido artistas como você para as escolas, até para dizer para aquelas crianças que querem ser artistas, porque muitas delas já querem, que, olha, vocês podem, tem condições, vocês conseguem. Eu tenho algumas histórias interessantes de alguma... eu sei até de uma aluna específica, mas eu não vou colocar o nome para não expor ela, mas que ela falou com essas palavras, ela falou assim, professor, eu tô aqui por causa de uma fala tua no Interação. Eu cheguei no Interação, eu tinha 2 cursos. Aí uma fala tua, quando tu falou de família, tu falou de incentivo e como que tu negociou isso com a tua família, ali eu decidi que eu ia fazer música porque tinha alguém com uma história muito parecida com a minha e que chegou no lugar que eu quero chegar. E eu, imagina, né, cara? Pra mim foi Falei, cara, que felicidade ouvir isso. E é uma grande musicista que tá vindo aí e que bom que ela me ouviu, né? E tá hoje ali estudando com a gente. E foi, né, no momento do Interação, né? Que é aquele evento que vão os estudantes ali para dentro da universidade e a gente, né, coloca... Tu fez essa fala. Fiz essa fala nesse incentivar sentido, os alunos, né? Porque a gente tem muito esse problema, assim, de incentivo, eu diria. Eu percebo que hoje em dia a educação ela tem justamente para esse lado de tentar contemplar integralmente o sujeito, né? Eu percebo que até os anos 90, 2000 ali se focou muito nessa questão cognitiva, que não deu certo, porque se tivesse dado certo, os nossos índices educacionais no Brasil seriam melhores, e não são, né? Exato. Não deu certo, e agora nós estamos arrumando para esse lado mais de tentar fazer uma educação que atinge o lado afetivo, né? Exato. E nesse sentido, eu acho que a música tem uma coisa muito importante também. A música, a literatura, e quando você une as duas coisas juntas num só, como é que você trabalha esse livro com os alunos? Como é que você pretende trabalhar ele com os alunos? Na verdade, assim, ó, é bem interessante porque ele está me criando várias linhas, né, de trabalho, né, que eu também não imaginava, né. No primeiro momento, eu imaginei que ele fosse mais na linha motivacional somente, né, e reflexiva, né. Mas, na verdade, ele está abrindo para muitas discussões, né, discussões de personalidade, né, discussões de autoconhecimento, entendeu? Discussões de tipo... de você aprender com a dor, entendeu? De você entender que a dor ela é inerente ao processo de evolução, entendeu? Né? Eu costumo dizer para os alunos, né, que toda vez que tu te sente confortável, tu tem que tomar cuidado, porque tu não tá se mexendo, né? E na verdade, cada uma dessas frases aqui, a partir delas dá para tirar uma reflexão inteira, né? De vários minutos, inclusive, né? Por exemplo, essa daqui. No dia que você ouvir seu coração com atenção, irá entender que alguma música no mundo te espera. As dores e as aflições de um artista são as mesmas que as suas. A música te representa. A música nos cura. Isso é um aforismo. Pronto, classifiquei. Não que seja necessário, mas sim, é um aforismo, né? E esses aforismos, eles são legais. Eu digo isso porque eu sou apaixonado por aforismo, tá? Minha formação assim é em Nietzsche, eu sou apaixonado por Nietzsche, que trabalhava com aforismos de Schopenhauer, então, em filosofia, na área de filosofia. Né? Então eu sou apaixonado por aforismos e essas frases, elas têm um poder muito grande porque elas parecem simples, mas elas têm toda uma profundidade que se desdobra, né? E tu fez isso totalmente espontaneamente. Totalmente espontaneamente. Sem pensar em... Não, elas vieram, logicamente, espontaneamente, baseado nas minhas reflexões, né, nos momentos ali de incerteza, porque isso também é um processo artístico no meu ponto de vista, entendeu? O artista, eu até sou um cara que não mudo tanto o meu visual, né? O meu visual eu mantenho assim meio retinho. Mas tu já notou quantos artistas eles mudam o visual? Às vezes o cara... Isso é inerente a essa mudança, essa confusão, entende? Só que algumas frases podem te
confortar, pode te dar algum tipo de rumo, entendeu? Como se fosse tipo assim, um guiazinha. Então essas frases também são guias para mim em alguns momentos, entendeu? Essa frase ela é muito forte. Para mim ela é uma das mais fortes do livro, né? A música, porque eu costumo dizer, e eu faço isso muito. É muito agressivo, né? E eu não tenho formação, né, de um psicólogo, de um terapeuta, de eu chegar para ti e te falar assim, Aleixo, me conta um pouco sobre você. Pô, isso é uma frase, né, um pedido um pouco íntimo, né? Sim, claro. Né? Agora, se eu começar a conversar de repertório musical, quais são as músicas que te representam, quais são as músicas que fazem parte do teu cotidiano, puxando a da Jusamara, eu vou saber muita coisa sobre a tua personalidade. É que nem como eu te falei, né? Eu vim aqui num programa de TV, né, com uma camiseta do Charlie Brown Jr., fala muita coisa sobre mim. Claro, isso já tem um símbolo, né? Um significado. Né? Já traz um Entendeu? significado. Né? Tanto é que eu tenho uma frase que eu digo, tome cuidado com essas camisetas, elas falam muito sobre você. Te representam, né? Né? Elas te representam, entendeu? Porque, né, tá no teu peito. Né? Então, a música, ela pode contar muita coisa, entendeu? E agora, puxando pro lado mais terapêutico, né? Cara, a ascensão que está tendo a musicoterapia. A musicoterapia é a área que mais cresce. Os nossos acadêmicos aqui que estão se formando, a primeira especialização que eles estão fazendo é em musicoterapia. Eles estão indo muito para essa área, entendeu? E a gente está tendo muitos resultados lindos, assim, ó, sabe? Que nos orgulham, assim, de ver esse caminho. E muitos desses alunos, eles vão para esse caminho porque a parte de fundamentos e de metodologias de ensino da música, quem trabalha ali no PF sou eu, né? Justamente por causa do meu mestrado, que foi em educação, né? Meu mestrado não é em música, né? Com esse viés social, né? E eu sempre tô dando também essa puxada pro lado social, né? Da gente entender que a gente precisa chegar nas comunidades menos favorecidas e a música é eu costumo dizer que ela é uma bomba social, cara. Ferramenta muito poderosa. Muito poderosa, né? Professor, o papo está muito bom, temos que encerrar, infelizmente. Redes sociais, onde é que o pessoal pode te achar? @Márcio Cabecinha, né? Com K mudo, Cabecinha. Então esse é o meu Instagram, né? E por lá pode adquirir o livro, pode também mandar o inbox no @musicopf, que também sempre as mensagens chegam para mim. Muito obrigado pela participação, sucesso no livro, né? E quando lançar o próximo, volta aqui para o programa de novo, né? Com o maior prazer. Espero com o próximo livro para uma outra entrevista. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.